Zacarias 14:16 nos diz assim: todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém, subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrar a festa dos tabernáculos. Se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, não virá sobre ela chuva. Se a família dos egípcios não subir, nem vier, não cairá sobre eles a chuva. Virá a praga com que o Senhor ferirá as nações que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos. Esse será o castigo dos egípcios e o castigo de todas as nações que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos. Naquele dia será gravado nas campainhas dos cavalos: Santo ao Senhor. E as panelas da casa do Senhor serão como as bacias diante do altar. Sim, todas as panelas de Jerusalém e Judá serão santas ao Senhor dos Exércitos. Todos os que oferecerem sacrifícios virão, lançarão mão delas, e nelas cozerão a carne do sacrifício. Naquele dia já não haverá mercador na casa do Senhor dos Exércitos. O medo é terrível, né? O pastor Reginaldo falava alguma coisa durante o louvor. O medo é assustador, o medo tira a força da pessoa. Quando a pessoa está com medo, essa pessoa se sente limitada, se sente presa. Ter medo é terrível. Alguém chega a afirmar que tem um lado bom do medo. A pessoa tem medo de cair, não chega perto de um lugar perigoso. Tem o seu lado bom? Tem. Mas normalmente o medo daquilo que a pessoa está vivenciando no dia a dia não é fácil, não. A pessoa tem medo de ir a um determinado lugar e pegar a doença. Tem medo de receber uma visita e a pessoa chegar e trazer a doença. Tem medo da pessoa que está entregando a pizza ali para ele. Esse tempo atrás alguém falou: eu só tive contato com alguém que fez a entrega de uma pizza, então ele pegou daquela pessoa a doença. Então o medo fica por aí. Na área financeira o medo também é forte, porque em razão da doença, muitos setores da economia foram prejudicados e passaram a vivenciar uma etapa de medo. Medo, o que vai acontecer? Como será a minha vida amanhã? Como será a minha firma? Como é que vai estar a minha saúde? É o medo. E como é ruim sentir medo, né? Como é ruim sentir medo. Antigamente, quando as crianças eram mais corrigidas do que hoje, apesar que deveriam ser sempre, a criança, quando fazia uma coisa errada, tinha medo do pai ou da mãe depois, pela consequência que teria. Hoje nós temos outros medos, mas são medos fortes, são medos das nossas vidas, são medos que estão próximos de nós, né? Medos. Mas será que dá para a gente vencer esse medo? Eu estava buscando um texto do Senhor para essa primeira mensagem. O Senhor me levou nesse texto, que dá para ter algumas outras ênfases, o texto. Na verdade, o texto aqui está falando do milênio. Então, dá para ser uma mensagem de futuro, mas eu não quero trazer para uma mensagem para hoje, para nós. Está falando o seguinte: depois do arrebatamento da igreja, nós teremos um período de grande tribulação. A Bíblia dá a entender que 2/3 da terra vão perecer. É muita gente. Se fosse considerar hoje, o mundo tem 7,5 bilhões de pessoas, 5 bilhões iriam perecer na grande tribulação. Um período de 7 anos de grande terror que o mundo terá. Imagina você, cada 3 pessoas, 2 vão perder a vida ali. E quando passar isso, Jesus voltará e vai estabelecer o seu reino milenar em Jerusalém, vai reinar no mundo por 1000 anos. A Bíblia dá a entender claramente que nós, a igreja do Senhor, arrebatada, vamos vir com Ele e vamos reinar. Não vamos viver como os demais.
Vamos reinar, reinar. Já pensou aí? A nossa mente limitada não consegue aquilatar tudo isso, mas nós temos coisas boas lá na frente. E ali o texto mostra que, quando começar o milênio, olha, diz aqui, todos os que restarem de todas as nações, quem sobrar, vai ter que subir a Jerusalém, uma vez por ano. Uma vez por ano vai ter que ir a Jerusalém, com o objetivo de adorar o Senhor, de celebrar a festa dos tabernáculos. E se alguém não subir, diz a Bíblia, vai ter uma consequência. Primeiro, que a nação que não se fizer representar ali, não terá chuva. E aí ele vai falar dos egípcios. Os egípcios eram inimigos históricos de Israel e simbolizavam uma vida pagã, idólatra, pecaminosa, e por isso tem uma ênfase aqui. E fala, olha, se os egípcios não subir, não cairá sobre eles a chuva e virá praga, que tomara que não seja a Covid da época, virá praga sobre eles. E essa praga vai ferir as nações que não subirem. Interessante isso. Será que não é isso que está acontecendo hoje? E esse será o castigo dos egípcios e das nações. E naquele dia será gravado nas campanhas do cavalo, santo ao Senhor, e as bacias, e eu vou enfatizar isso depois, as bacias serão consagradas. É interessante o texto. E aqui eu vejo o medo. Interessante, ou Deus coloca um temor ou um medo no coração das pessoas, ou a infidelidade prevalece. Então, mesmo ali no milênio, depois de grande sofrimento na grande tribulação, os que restarem terão que buscar a Deus com decreto. É interessante isso. O Senhor tem que decretar para que as pessoas façam aquilo que seria tão bom para a vida delas. E no decreto o Senhor vai dizer, quem não obedecer terá sérias consequências. Então o ser humano, infelizmente, em razão da sua vida pecaminosa, essa pessoa, o ser humano só consegue caminhar bem quando é forçado a fazê-lo. Triste, né? É como hoje o mundo fugiu de Deus, o mundo escapou da presença de Deus. E possivelmente Deus está trazendo esse vírus, ou permitindo a circulação dessa praga. Quem sabe para levar pessoas a uma experiência com Ele. Vamos ver com base no texto. Diga assim, vencendo o medo. Será que dá para a gente vencer o medo? Quem aqui tem medo de alguma coisa? Levanta a mão, sinceramente. Vamos vencer esse medo a partir dessa quarta-feira aqui? Será que dá para a gente vencer o medo? E como que dá para a gente vencer o medo? Aqui o povo teria que vencer o medo. Como vencer esse medo? Como superar o medo? Como não ser vencido? E pelo contrário, vencido pelo medo. Não, nós vamos vencer esse medo. O que nós podemos fazer? Vamos lá. Vencendo o medo. Diga assim, com adoração constante. Versículo 16, na parte A diz, todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém, subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos. Aquelas nações que outrora foram inimigos de Israel, eles terão que adorar a Deus, terão que adorar, interessante, e Deus faz isso para o bem daquelas nações. Na verdade, mas pastor, Deus está obrigando eles a fazer isso, está obrigando que as nações o façam, para o bem deles, para que eles não caiam numa vida medíocre espiritualmente, para o bem deles. Mas o que o Senhor queria aqui era uma adoração de coração, e essa adoração teria que ser constante, porque diz aqui, de ano em ano, na verdade, de ano em ano ali, porque cada nação da terra teria que se reportar a Jerusalém, teria que subir a Jerusalém,
teria que ir na Terra Santa, então não seria nada fácil. Mas uma vez por ano aquela nação teria que estar lá. Teria que estar lá. Seria na festa dos tabernáculos, mas teria que estar ali, adorando a Deus. Então eles venceriam o medo, adorando de maneira constante, ano após ano. No milênio sabemos que serão 1000 anos. Naquele tempo as pessoas vão viver muito. As doenças, fala de praga que viria, mas as doenças vão desaparecer. A Bíblia mostra que a ferocidade dos animais vão sumir. Uma criança vai brincar com uma cobra, por exemplo, vai colocar a mão na boca do leão, hoje se colocar, complicou. Então, essa ferocidade dos animais nem sempre existiu. Quando Adão e Eva cederam ao pecado, a partir daquele momento, toda a natureza foi afetada, inclusive os animais. Toda essa ferocidade dos animais passou depois do pecado. O pecado atraiu todo o mal. Quando Jesus voltar aqui e estabelecer o seu reino, o mundo será diferente. Mas as nações terão que se fazer representar uma vez por ano em Jerusalém para adoração. Caso contrário, eles iam sentir muito medo de tudo aquilo que poderia acontecer. E eu estava pegando esses textos e trazendo para nós. Hoje nós estamos vivendo um tempo difícil, um tempo de praga. Que praga terrível, praga terrível. Então, nesse tempo difícil, nós precisamos fazer o que essa palavra nos recomenda: adorar a Deus. Nós precisamos ter uma adoração constante. Se queremos vencer o medo dentro de nós, nós precisamos ter uma adoração contínua. Nós precisamos ter uma vida de adoração incessante. E uma vida que não perca ali o seu ritmo com Deus, de forma inalterável. A gente tem que seguir o desejo de adorar a Deus. Nós precisamos aprender a adorar a Deus. E a melhor maneira de adorarmos ao Senhor é quando subirmos à casa do Senhor. Muitas pessoas poderiam estar aqui nessa noite, a despeito da hora, para adorar a Deus. Se nós queremos vencer o medo, sermos pessoas fortes, abençoadas, nós precisamos, conforme esse texto, aprendemos a adorar ao Senhor de maneira constante. Nós não podemos ter uma adoração ocasional, esporádica. A nossa adoração a Deus não pode ser simplesmente um desejo momentâneo. Nós precisamos ter isso como regra. Nós precisamos ter uma vida de adoração ao Senhor. Nós nascemos para o louvor da glória de Deus, diz Paulo aos Efésios. Então nós precisamos adorar a esse Deus, verdadeiramente. Irmãos, nós vivemos um tempo no qual as pessoas não adoram a Deus sinceramente. As pessoas vão muitas vezes ou vêm à casa do Senhor com segundas intenções de receber algo de Deus. Deus faz isso, Ele concede algumas coisas para nós, lógico que sim. Mas o nosso grande objetivo é nós buscarmos ao Senhor para adorá-lo. Nós precisamos adorar a Deus. Nós não podemos aceitar uma vida qualquer para nós. Nós precisamos ter uma vida de adoração. Você pode adorar a Deus trabalhando, você pode adorar a Deus estudando, você pode adorar a Deus dentro da tua casa, mas não tem melhor lugar para adorar a Deus do que no templo do Senhor. Esse é um lugar separado para tanto. Adoremos ao Senhor. Você quer vencer o medo? Aprenda a adorar. Aprenda a adorar. E quando você aprender isso, você vai conseguir alcançar muito mais de Deus. Essa vida de adoração era uma exigência, mas hoje eu reputo como um privilégio, porque quando adoramos a Deus, nós sentimos a sua presença.
Quando adoramos a Deus, nós sentimos a sua mão abençoadora sobre nós, nós sentimos a sua graça que enche as nossas almas. Aplauda o Senhor. Vencendo o medo, diga assim, com gratidão sincera. O final do versículo 16 diz: e para celebrar a festa dos tabernáculos. Na verdade, era naquela festa que eles separavam o tempo para uma sincera adoração, uma verdadeira adoração. Mas o grande objetivo da festa dos tabernáculos, instituída lá, quando o povo ainda estava no deserto, a festa dos tabernáculos era uma festa de gratidão. Essa festa eu ministrei algum tempo atrás aqui, era quando terminava toda a colheita, e o povo tinha ali o alimento de maneira abundante. Então aquele povo, uma vez por ano, ia a Jerusalém e colocava cabanas em torno da cidade, e ficava habitando uma semana naquelas cabanas, lembrando daquilo que Deus fizera com eles ao tirá-los do Egito, e eles tinham ali uma vida diferente com Deus. Eles adoravam a Deus, mas o grande objetivo da festa é que eles demonstrassem gratidão, que eles fossem gratos a Deus por aquilo que Deus tinha concedido para eles no passado. A gratidão não é uma coisa simples, então por isso que agora Deus queria que esse povo aqui tivesse gratidão, porque por um motivo ou outro Deus preservou a vida dessas pessoas que estavam na terra, essas famílias, e agora Deus esperava que o povo fosse lá celebrar, e fosse lá ter experiências com Ele, e firmar as estacas diante dEle. Por isso a festa dos tabernáculos. Interessante que não fala aqui de outras festas, mas fala da festa dos tabernáculos, porque o objetivo era que o povo agradecesse, tivesse ali um reconhecimento de tudo aquilo que Deus tinha feito, pudesse ali agradecer por tudo e celebrar o nome de Deus, ter gratidão por aquilo que Deus tinha feito. E agora, quando chega o milênio, o Senhor vai requerer isso, e vai querer essa gratidão do povo. Irmãos, o ser humano não tem muita facilidade para ser grato. Se você faz uma coisa para alguém, dificilmente aquela pessoa vai ser grata. Eu aprendi na vida ministerial que as pessoas da igreja que você dá mais atenção, muitas vezes são as que não conseguem demonstrar gratidão. É interessante isso. Eu aprendi também no trabalho secular. Outrora, mais novo, eu tinha um trabalho secular, e as pessoas ali que você mais estendia a mão, de repente eram as pessoas mais ingratas. O ser humano tem dificuldade para agradecer a gente. Agora, não deveria ter essa dificuldade para agradecer a Deus, mas as pessoas têm. Se você for ver a oração de alguém, se ele passar ali 15 minutos orando, ele vai gastar 30 segundos agradecendo e 29 minutos e meio pedindo. O ser humano não tem muita facilidade para ser grato. As pessoas têm dificuldade para ter um coração grato, mas nós precisamos agradecer a Deus. Muitas vezes no meio dessa pandemia, a gente, em vez de agradecer a Deus, a gente começa a falar para Deus: Senhor, por que está acontecendo isso? Por que está me ocorrendo tudo isso na vida? Mas nós precisamos agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito. Você está vivo, amém? Levanta a mão e diga amém. Então a gente tem que agradecer porque está vivo, tem que agradecer porque temos superado situações difíceis, temos que aprender a ser gratos. Aquilo que vem para nós, agradeça, agradeça, precisamos ser gratos, precisamos agradecer. Você tem que agradecer o que Deus te deu, a casa que você mora, o carro que você anda. Você precisa agradecer o trabalho que tem. Você precisa aprender a agradecer. O Senhor queria essa gratidão, porque a gratidão, ela leva a pessoa a um quebrantamento, e uma pessoa quebrantada é abençoada. Então aqui as pessoas venceriam o medo, celebrando um momento de gratidão a Deus. E naquela celebração, as nações seriam abençoadas. Aqui Deus não está dizendo para 2,5 bilhões de pessoas subir a Jerusalém, não.
Ele estava dizendo aqui que as nações teriam que se fazer representar lá em Jerusalém, alguém teria que estar e demonstrar toda gratidão por meio de uma celebração sincera diante de Deus. Queridos, nós precisamos, para vencermos o medo da vida e para termos segurança dentro de nós, para termos uma expectativa valiosa, boa, para vencermos tudo isso, nós precisamos aprender a ter gratidão. Cada vez que você tiver a oportunidade, agradeça o teu Deus. Fala assim: Senhor, eu estou te agradecendo. Eu estou te agradecendo porque o Senhor é bom para comigo, é bom para com a minha família. Olha, a tua família está bem, não é mesmo? A tua família está em paz, a tua família está com saúde, no meio de um turbilhão de gente doente. Então nós precisamos agradecer, não porque as pessoas estão doentes, mas agradecer o que Deus tem nos concedido. Essa misericórdia de Deus sobre nós é tão maravilhosa. Nós precisamos agradecer. E quando começamos a demonstrar esse sentimento de gratidão, a gente começa a superar tanta coisa ruim, inclusive o medo. Um coração grato agrada a Deus. E em meio a essa gratidão, o Senhor vai nos abençoar. O Senhor vai fortalecer o nosso coração. E nós teremos segurança nele. Nós conseguiremos superar. Você quer vencer essa insegurança tua, esse medo? Começa a ter um coração grato. Me canta as aias. Um coração grato. Reclama menos e agradeça muito mais. E a tua vida será abençoada. Aplauda o Senhor. Vencendo o medo, diga assim, com temor verdadeiro. Se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o rei, o Senhor dos exércitos não virá sobre ela chuva. Sem chuva é difícil. Se a família dos egípcios não subir, nem vier, não cairá sobre eles a chuva. Virá praga, terrível praga, com que o Senhor ferirá as nações que não subirem a celebrar as festas do tabernáculo. Será que Deus não está usando essa praga para ferir as nações? As nações estão feridas, as nações estão abatidas. Cada uma pensa uma coisa. Você vê, nesse tempo, né? Nós temos duas grandes potências econômicas mundial. Os Estados Unidos da América e a China são as maiores potências nesse momento. Uma ataca a outra, né? Uma nação dessa ataca. Os Estados Unidos afirmam que a China é culpada disso, porque de lá veio o vírus. A China rebate dizendo que isso aí é apenas um ataque visando um benefício para os americanos. Mas, na verdade, tudo isso está acontecendo pela permissão de Deus. Deus está ferindo as nações. Deus está ferindo os nossos corações. Deus está abrindo em nós uma lacuna para que nós entendamos o temor que devemos a Ele. Nós precisamos aprender a temer a Deus. O que Deus queria colocar nesses corações era um temor autêntico. Aqui, quem não subir vai ter essa consequência, um temor honesto, verídico, lá da alma. Deus queria que os povos no milênio tivessem uma experiência para a salvação. O objetivo de Deus sempre foi salvar o máximo possível de pessoas. Deus quer fazer isso. E muitas vezes Ele permite algumas coisas, como essa Covid, Ele permite. Se Ele não permitir, Ele acaba num segundo com a Covid. Se Ele virar para a terra e falar, não existe mais, acabou. Ele permite por quê? Porque Ele quer que as pessoas caiam, entre parênteses, na real. As pessoas precisam entender. As pessoas precisam entender realmente a sua situação pessoal. E cada um precisa de uma experiência grande. Nós vivemos num mundo que as pessoas se dizem religiosas, mas a praticidade dessa religiosidade não está evidente na vida.
As pessoas, ao mesmo tempo que diz que amam a Deus, acaba fazendo o mal para outras pessoas, acaba tendo reações terríveis, difíceis de entender. Deus olha para a terra e Ele não vê um verdadeiro temor nos corações. Ele não enxerga pessoas tementes. Ele enxerga, na melhor das hipóteses, pessoas interesseiras naquilo que Ele pode fazer. Mas Deus procura um coração temente. Quando a pessoa teme a Deus no coração, naquele momento ela começa a vencer o medo e todas as incertezas interiores. Essa pessoa temente a Deus consegue coisas exuberantes diante do Senhor. Aquele temor que agrada a Deus. Era isso que Deus queria aqui nesse texto para aquele povo no final dos tempos. E é isso que Deus quer de nós, um temor. Nós vamos ser vencedores sobre todo o mal, mas nós precisamos aprender a temer a Deus. Aplauda o Senhor. Vencendo o medo, para encerrar essa mensagem, diga assim, com santidade pessoal. O versículo 20 diz, naquele dia será gravado nas campainhas dos cavalos, santo ao Senhor. E as panelas da casa do Senhor serão como as bacias diante do altar. Irmãos, isso aqui é sintomático. Esses cavalos na época eram cavalos. Hoje os cavalos são carros, né? As pessoas são apaixonadas por carros. Lá em Jerusalém, os habitantes, na época do milênio, eles terão que consagrar tudo, santo ao Senhor. Tudo aquilo que eles gostam tanto, terão que estar consagrados ao Senhor. Quando chegar essa festa, eles têm que deixar aquilo ali para ser usado por todo mundo. E tem mais, as bacias, diz aqui, as panelas da casa do Senhor serão como as bacias diante do altar. E o 21 diz, sim, todas as panelas em Jerusalém e em Judá serão santas ao Senhor. Aquela festa será muito grande. Eu disse, nós não teremos 2,5 bilhões de pessoas ali, mas teremos muita gente. Porque cada nação, de conformidade com o número de famílias, aquela grande família, terá que ter os representantes. Então teremos uma festa com muita gente. E naquela semana da festa, os habitantes de Jerusalém que lá estiverem, eles vão ter que consagrar os carros para servir ali na festa, e consagrar as coisas dentro da casa, as bacias consagradas, porque tem que fazer muita comida, vai ter que fazer muita coisa, e as pessoas terão que se desprender de tudo aquilo, e passar a viver uma vida verdadeira com Deus. Eu estava pensando nesse texto aqui, isso aqui é santidade verdadeira. O que Deus quer é uma separação para Ele. Deus quer que separemos para Ele o nosso coração, mas também o que temos, o que possuímos. Quando separamos para o uso de Deus aquilo que pertence a nós, nós conseguimos ser pessoas melhores. É isso que Deus queria dos habitantes de Jerusalém e de Judá. Santidade ao Senhor. A palavra santidade significa separado, então tudo ali teria que estar separado para Deus. Separado para Deus usar naquela festa maravilhosa. A santidade de tudo e de todos é exigida pelo Senhor o tempo todo. Essa verdadeira separação, essa fidelidade, essa pureza de vida, nós precisamos ter isso. Nós precisamos ter vida santa. Lá no milênio nós teremos isso. O povo de Israel estará ali separado para Deus, e quem vier vai ter que aprender a viver essa vida separada para Deus. O milênio será a última oportunidade de redenção para a humanidade, fim do qual quem foi salvo foi, quem não foi não será mais. Deus sempre deu muitas oportunidades, mas tudo tem um limite, tudo tem um prazo de validade. Então a santidade é requerida, e é isso que Deus espera de nós. Aquele povo que
Se tivesse uma vida santa, eu não teria que ter medo. Nós vamos vencer o medo quando nós tivermos uma vida separada para Deus, quando aquilo que for nosso estiver à disposição de Deus, quando nós nos dispusermos a servir ao Senhor com inteireza de coração. Isso é vida santa, isso é vida no altar do Senhor. Quando cada um de nós levantar a mão para Deus e falar: Senhor, eis-me aqui, cumpra em mim o teu querer, aí Deus vai se manifestar e Deus vai abençoar a cada um. Uma vida santa ao Senhor. Fique de pé e aplauda o Senhor, pastor Reginaldo. Seja adorador, tenha gratidão. Seja temente, tenha santidade. Queridos, nós vamos vencer o medo dessa maneira. Deus quer que vençamos o medo. Você pode ser uma pessoa forte, muito mais abençoada, vencendo todo o medo da vida. Mas você tem que ter uma vida diante do Senhor. Não dá para vencer o medo sem estarmos firmes diante do Senhor, fazendo aquilo que Ele quer que façamos. Aleluia.